Após a Revolução Francesa, a Europa entrou em um estado de constante agitação. Napoleão Bonaparte, um brilhante estrategista militar, emergiu como uma figura dominante. Ele rapidamente subiu ao poder, proclamando-se imperador em 1804 e dando início a uma série de conflitos que se espalhariam por todo o continente. Na sociedade francesa, Napoleão implementou diversas reformas significativas. O Código Napoleônico, um conjunto de leis civis, reformulou o sistema jurídico, garantindo igualdade perante a lei e direitos de propriedade. Ele também promoveu a educação e a infraestrutura, modernizando a França. No entanto, sua busca por poder absoluto gerou oposição e resistência em várias regiões. As guerras napoleônicas foram marcadas por uma complexa teia de alianças e traições. Napoleão formou e desfez alianças com vários países europeus, enquanto os inimigos de Napoleão, liderados pelo Reino Unido, Áustria, Prússia e Rússia, organizaram sucessivas coalizões para combatê-lo. A diplomacia durante este período era volátil, com tratados frequentemente sendo assinados e quebrados. As guerras napoleônicas, ocorridas entre 1803 e 1815, foram um período de intensas atividades diplomáticas e de constantes reconfigurações políticas na Europa. A diplomacia desse período foi marcada por uma série de alianças e tratados, onde os países buscavam manter o equilíbrio de poder, assegurar seus interesses e, muitas vezes, simplesmente sobreviver em um ambiente político extremamente volátil. Quando Napoleão Bonaparte ascendeu ao poder, a França já estava em conflito com várias nações europeias. A partir de 1803, com a retomada das hostilidades, a diplomacia napoleônica se tornou uma arma crucial para assegurar o domínio francês na Europa. A Terceira Coalizão foi formada em 1805 e incluía o Reino Unido, a Áustria, a Rússia, a Suécia e o Reino de Nápoles. Este bloco se opunha à expansão territorial e à influência de Napoleão. No entanto, a coalizão foi rapidamente desfeita após a esmagadora vitória de Napoleão na Batalha de Austerlitz, onde ele derrotou as forças combinadas da Áustria e da Rússia. Este triunfo levou à assinatura do Tratado de Presburg, que enfraqueceu significativamente a Áustria e consolidou o poder de Napoleão na Europa Central. A Quarta Coalizão foi formada em 1806, composta pelo Reino Unido, a Prússia, a Rússia, a Saxonia e a Suécia. A Prússia sofreu uma derrota devastadora na Batalha de Jena-Auerstedt em 1806. No entanto, a coalizão continuou a resistir até a decisiva Batalha de Friedland em 1807, onde Napoleão derrotou as forças russas. Este sucesso militar levou à assinatura dos Tratados de Tilsit entre Napoleão e o czar Alexandre I da Rússia. Os tratados redesenharam o mapa da Europa, estabelecendo o Ducado de Varsóvia e reorganizando os estados alemães sob a Confederação do Reno, dominada pela França. A invasão da Espanha em 1808 marcou uma nova fase na diplomacia napoleônica. Napoleão inicialmente tentou usar a diplomacia para persuadir a Espanha a aceitar a ocupação francesa, mas o movimento desencadeou uma resistência feroz. A Guerra Peninsular tornou-se um ponto crucial de conflito, envolvendo o Reino Unido como um aliado significativo dos insurgentes espanhóis e portugueses contra as forças francesas. Em 1809, a Quinta Coalizão foi formada, incluindo o Reino Unido e a Áustria. Esta coalizão foi rapidamente esmagada na Batalha de Wagram, que levou à assinatura do Tratado de Sonchombrun. Este tratado impôs duras condições à Áustria, incluindo a perda de territórios e a aceitação de um casamento dinástico entre Napoleão e a arquiduquesa Maria Luísa, consolidando ainda mais a influência napoleônica.
A decisão de Napoleão de invadir a Rússia em 1812 foi um ponto de virada crítico. Inicialmente, Napoleão tentou usar a diplomacia para evitar um conflito direto, mas as divergências sobre a Polônia e os embargos econômicos levaram à guerra. A invasão terminou em desastre, com a retirada francesa custando a vida de centenas de milhares de soldados. Após o fracasso na Rússia, a Sexta Coalizão foi formada, composta pelo Reino Unido, a Rússia, a Prússia, a Áustria, a Suécia, a Espanha e Portugal. Esta coalizão foi decisiva na queda de Napoleão. A Batalha das Nações em Leipzig, em 1813, foi uma derrota esmagadora para Napoleão, levando à sua abdicação em 1814 e ao exílio na ilha de Elba. Enquanto Napoleão estava no exílio, as potências europeias se reuniram no Congresso de Viena para reorganizar a Europa pós-napoleônica. O objetivo era restaurar o equilíbrio de poder e garantir uma paz duradoura. A diplomacia no Congresso de Viena foi marcada por intensas negociações e compromissos. As fronteiras europeias foram redesenhadas, e muitas monarquias foram restauradas. Napoleão escapou de Elba em 1815, retomando o poder na França durante os 100 dias. Em resposta, a Sétima Coalizão foi rapidamente formada, incluindo o Reino Unido, a Prússia, a Áustria, a Rússia e outros estados europeus. A Batalha de Waterloo, em junho de 1815, marcou a derrota final de Napoleão, que foi exilado para a remota ilha de Santa Helena, onde morreu em 1821. A diplomacia nas guerras napoleônicas foi uma constante dança de alianças e tratados, onde os estados europeus buscavam equilibrar o poder e proteger seus interesses nacionais em um cenário de guerra quase constante. Os acordos diplomáticos durante este período foram cruciais para a formação do mapa político da Europa e tiveram efeitos duradouros nas relações internacionais. O legado das guerras napoleônicas e dos acordos diplomáticos que as acompanharam continua a ser sentido até hoje, evidenciando a importância da diplomacia em tempos de conflito. Várias batalhas decisivas ocorreram durante as guerras napoleônicas. A Batalha de Austerlitz, em 1805, é muitas vezes considerada a maior vitória de Napoleão, onde ele derrotou as forças austríacas e russas. No entanto, a campanha na Rússia em 1812 foi desastrosa, culminando na retirada devastadora do exército francês. Finalmente, a Batalha de Waterloo, em 1815, marcou o fim do domínio de Napoleão, resultando em sua derrota definitiva. As guerras napoleônicas tiveram um impacto profundo na Europa. O Congresso de Viena, realizado após a queda de Napoleão, redesenhou o mapa da Europa e restaurou muitas monarquias derrubadas. As ideias de nacionalismo e liberalismo que surgiram durante este período continuaram a influenciar a política europeia nos anos seguintes. O legado de Napoleão é complexo. Ele é lembrado tanto por suas reformas progressistas quanto por sua ambição desmedida e as guerras devastadoras que travou. Seu impacto na história europeia é inegável, moldando a política, a sociedade e a diplomacia do continente por décadas.